Pernambuco. E aí as outras pessoas que não puderam comparecer, né, podem ver. E a professora Alana tá aí, vice Marcela, não sei se tu viu. Eu vou ter que ficar autorizando o pessoal a entrar da universidade. Estou aqui, Vitor. Tudo bom, professora? Tudo bem? Olha, vou ter 2 turmas minhas aqui, eu incentivei, está valendo ponto para quem Olha aí. Que responsabilidade. Maravilha. Obrigada, Alana. Nada. Então, pessoal, Marcela, se você me permite, eu vou ler a sua introdução, eu esqueci de lhe pedir também. A Marcela dá a ideia, Vitor, vamos fazer um negócio final de semestre. Eu digo, vamos, mas peraí, daqui sabe como é professor, né? Tem TCC 3 bancas semana que vem, mas vamos lá, vou ler o teu Abil, até pensei em perguntar atualizada, Marcela, mas eu acho que a do evento ainda está de voga, né? Eu vou apresentar a Marcela para os alunos que não conhecem, tá? O pessoal de fora, temos um aluno aqui da UFPE, o resto a gente está entrando. Tá? A Marcela Vasconcelos, ela tem mais de 14 anos de experiência na área de saúde suplementar, lembro muito bem quando ela começou a estagiar na Apvida, né? Ela entrou 2 anos depois de mim aí na UFC, com atuação em price e planejamento estratégico. Atualmente é atuária do Grupo Amil, tá atual essa informação ainda, Marcela? Sim. Está Amil. E atuária do Grupo Amil, formada em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Ceará, com MBA em Finanças pela IBMEC e especialização em Gestão de Saúde Suplementar pela Universidade Abrange. Também atua como professora e criadora de conteúdo, acreditando na força do compartilhamento de ideias. No Instagram, ela desenvolve um trabalho de alfabetização sobre planos de saúde e integra o grupo Mulheres na Gestão, que fomenta a troca de experiências e o fortalecimento feminino no setor. Inclusive, Marcelo, eu orientei todas as minhas alunas do pessoal do segundo período que viesse exatamente com essa ideia, né? Eu acho muito legal essa pegada voltada para o público empresarial feminino. Como eu disse para vocês, Marcela, né, deu essa sugestão da gente repetir. Foi na UFC que tu fez, não foi, Marcela, essa palestra recentemente? Isso. Então, a gente vai fazer no formato online para que outras pessoas possam consumir. E, Marcela, eu vou passar a palavra para você, tá? Eu acho que a apresentação tu fechou, foi? Foi, vou colocar aqui. Perfeito. Então, eu vou ficar aqui autorizando o pessoal que é de fora a entrar. Obrigado novamente pela proposta, pela disponibilidade, viu, Marcelo? Agradeço aqui o Vitor também, a professora Alana, pela presença, a presença de todos. Boa noite. Bom, vou iniciar aqui a apresentação, que eu falo até um pouquinho de mim. Como o Vitor já apontou, eu atualmente sou atuária do Grupo Amil, sou formada em atuária pela UFC. Hoje eu moro em São Paulo, né? E eu sou a mãe do João, eu sou a mãe da Lia também. A Lia está aqui no forninho mesmo, gente. Entrei essa semana no 9º mês. Então, atualmente, né, estou grávida. Faço esse conteúdo no Instagram. O Mulheres na Saúde, hoje a gente transformou no Lidera Saúde Suplementar, num foco de a gente conseguir também, né, não só com essas palestras que eu já faço, mas a gente tem a ideia de fazer cursos, chamando outras pessoas também para falar do mercado de saúde suplementar, que é um mercado muito carente em relação a conteúdo mesmo, ele é muito dinâmico. Um livro, talvez, de 2 anos que a gente vai ler, há 2 anos atrás que a gente vai ler de saúde suplementar, a legislação mudou, o livro está desatualizado. Então, por isso que é tão importante também a gente estar fazendo esse tipo de conteúdo, porque ainda é um mercado muito dinâmico. E também, recentemente, né, eu estou num grupo de mulheres também na saúde, que também muito para falar sobre essa questão da liderança feminina, e esse grupo é um grupo de mulheres que foi uma honra estar participando dele, até mesmo porque tem muita mulher empreendedora mesmo, tem a advogada, que ela é dona do seu escritório, tem a atuária também, que ela é dona da sua consultoria, e atuo há mais de 14 anos no mercado de saúde suplementar. Eu iniciei no Apvida e atualmente estou na Amil, né? E eu acho que o atuário ele tem esse poder de estar transformando informação em estratégia. Então, a gente está muito também, a gente tem um poder de estar muito à frente também, de estar
guiando a operadora que a gente trabalha, a consultoria em relação a esse mercado. Aqui também dão meus contatos, se alguém quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida ou trocar alguma ideia. Eu sou muito aberta a essa troca de informações. E aí, para falar um pouco, né, do nosso tema, que a gente vai trazer aqui sobre essa nova dinâmica do mercado de saúde suplementar, porque para falar um pouquinho de mercado de saúde suplementar, quando eu falo que é um mercado recente, é um mercado regulado há 25 anos. E a gente fala do mercado de seguros, que ele é regulado já há muito tempo, né? É um mercado mais consolidado. E quando a gente fala, né, essa nova dinâmica, eu vou explicar aqui um pouquinho dessa linha do tempo, o que é essa nova dinâmica no mercado de saúde suplementar, que é essa parceria entre operadoras de saúde, né, as que vendem um plano, com os hospitais. Então, a gente teve o início do plano de saúde na década de 40, que foi com a criação da CACI. E a CACI, gente, ela é uma autogestão do Banco do Brasil. O que é autogestão, né? Uma operadora que ela não tem uma finalidade lucrativa, ela existe para gerir o plano de saúde dos funcionários do Banco do Brasil. Então, ela foi a primeira criação e já foi o primeiro plano de saúde no Brasil e já foi uma organização dos funcionários do Banco do Brasil que criaram a CACI, né? E a gente tem aí na década de 50 e 60 a criação da Impal, que já foi do plano odontológico. E é interessante falar essa questão do plano odontológico, né? Que existe o plano médico hospitalar e existe o plano odontológico, que a gente brinca que alguém tirou a boca do corpo e criou o plano odontológico. Então, é um segmento um pouco diferente, mais simples, de você tratar no dia a dia, mas é específico para a saúde, né, bucal. E também a gente teve aí, em 67, a criação da Unimed Santos, né, a primeira Unimed no Brasil. E nos anos 70, a gente já tinha a Sul América como seguradora, uma forte seguradora, e ela iniciou a atuação na área de saúde. E nos anos 80, quando teve o boom do mercado de saúde, que foi várias pessoas várias operadoras de saúde surgiram e foi um crescimento desordenado, né? Que vem de cobertura, vou vender uma cobertura de plano aéreo. Ou seja, se você estiver viajando do avião, você vai ter lá uma cobertura de plano e não vai ter um médico dentro do avião, né? Então, foi assim, um crescimento muito desordenado mesmo. E com isso, né, a gente começou a ter a necessidade do marco regulatório, que aconteceu em 98, com a Lei 9656, que ela buscou definir regras mínimas de coberturas, né? É quando a gente começou a falar de rol, né? Que nos últimos anos, no mercado de saúde, se discutiu muito o rol, né? O que é, quando você compra um plano, o que é que você tem direito, né? Quais são as suas obrigações e quais são os direitos? Então, a Lei 9656, ela é esse marco regulatório, onde ela veio para regular os planos de saúde, né? Em 99, a gente teve o movimento da Apvida comprando um hospital no Rio Grande do Norte, então a gente começou aqui também um movimento de aquisição. E a Odontoprev, ela comprou uma operadora, que é a Uniodonte. Então, em 99 é quando a gente tem um movimento já de aquisição, de compra, né? Operadoras comprando ou hospital ou outra operadora. E em 2000, foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que ela é o órgão responsável por regular essas operadoras de saúde, né? E aqui eu trago as principais competências, né, da agência. E aí, dentro das principais competências, a gente tem que são as normativas que elas estabelecem, o monitoramento, fiscalização, termos de compromisso, elaborações também do rol, porque foi criado um rol e vem em constante atualização. E ela faz tudo isso, gente, também com discussão na sociedade, por exemplo, né? Ela monitora reajustes e preços.
E reajuste de plano de saúde e preço está muito ligado ao trabalho do atuário. E aí ela abre uma consulta pública, ela diz o que quer mudar, escuta a sociedade e mercado, tem uma diretoria colegiada hoje da ANS que vota se aprova ou não. Então, são movimentos que também de monitorar, fiscalizar, que ela faz muito em conjunto com o mercado e população. E aqui, quando a gente fala, né, que nos anos 80 deu um boom no mercado, que tinha muita operadora, e aqui eu quero trazer alguns números de como vem se comportando esse mercado. A gente tinha muita operadora, por exemplo, nos últimos 10 anos, né, em 2015, a gente tinha 1.155 operadoras, e agora em setembro a gente tem 895. O que foi acontecendo, né? O pós-regulação, ele acaba brincando assim, separando o homem dos meninos, né? Então, assim, quando a gente regula esse mercado e a gente coloca provisões técnicas, regras de comercialização, regras de precificação, regras de reajuste, a gente acaba também deixando esse mercado mais monitorado também, e ele não, um pouco engessado também do que seguir. E aí você não conseguia mais vender ilusões como uma cobertura aérea. Você tinha que vender ali aquele padrão de rol, competindo com todo mundo. Então, vai sendo muita operadora, ela não consegue mais ficar solvente, né? Ela não consegue mais ser margem, essas operadoras vão fechando, ou então essas operadoras vão sendo compradas também. Nos últimos 10 anos, teve muita tendência de compra de operadora, né? Uma operadora adquirindo a outra, comprando a sua carteira. Isso aconteceu muito nos últimos anos. E por isso que a gente vê essa diminuição no número de operadoras. No mercado, né, quando a gente fala de médico hospitalar, a gente tinha também 828 operadoras, agora estamos com 670. Quando a gente fala de operadoras exclusivamente odontológicas, a gente tinha 327, atualmente 225. E aí, para a gente falar um pouco também desse crescimento do mercado, que apesar das operadoras irem fechando, né, é um mercado que sempre cresceu muito. E aqui eu trago a quantitativo de vidas, né, nesse gráfico de colunas dos beneficiários médicos hospitalares. E é interessante que a gente vê que a gente tem momentos de crise também ali, né? O mercado atingiu em 2015 49 milhões de vidas, e aí em 2016 a gente teve crises econômicas que também acabou impactando nesse mercado, e a gente reduziu o quantitativo de vidas e voltamos a crescer. Voltou para o patamar de 49 milhões de vidas em dezembro 21, e agora, setembro 25, são 53 milhões de beneficiários. E aí, trazendo um pouco também sobre essa visão de planos odontológicos, a crise não chegou nele, é um ticket menor, então as pessoas conseguiram manter esse plano, né, essa cobertura, e hoje ele vem crescendo de uma maneira muito expansiva, assim, crescendo inclusive mais, quando a gente fala em relação a crescimento ano a ano, ele cresce mais do que o médico. E também sobre essas taxas de cobertura, né? A gente ainda tem uma maior taxa de cobertura quando a gente fala de planos médicos hospitalares. A gente tem 25% de taxa de cobertura. O que é isso, né? Temos 200 milhões de pessoas no Brasil e 25% tem planos de saúde. E 16,4% dos 200 e poucos milhões que tem o plano odontológico. Então, quando a gente fala em taxa de cobertura em relação à população. E trazendo um pouquinho do mapa, assim, para mostrar o quanto está dividido os usuários do plano de saúde, né? Existe uma concentração muito forte no Sudeste, né? Principalmente a gente vai falar muito aqui para frente de Rio e São Paulo. Existe uma concentração muito forte nesse eixo. Existe uma força também muito grande no Nordeste, né? A gente vai falar das operadoras, mas o Apvida é muito forte no Nordeste.
o Centro-Oeste ele vem crescendo em relação a essa distribuição de vidas. E no Sul também. O Norte ainda não tão representativo quando a gente fala de Brasil. E é importante a gente trazer o mapa do Brasil, porque é muito diferente também as atuações dependendo da região. A gente tem limitações geográficas, a gente tem limitações de acesso. Então, assim, quando a gente fala assim, tá muito forte no eixo Rio e São Paulo, a gente tem um acesso mais fácil, de fato. E, assim, a gente tem tanta essa realidade no plano médico como no plano odontológico. No plano odontológico, eu não preciso no hospital, eu preciso de um dentista. E, às vezes, tem cidade que não tem dentista. Ou é um dentista para atender 20 mil habitantes naquela cidade e ele não aceita se credenciar nenhum plano de saúde, porque ele já atende de forma particular toda a população. Então, existe essa dificuldade. No plano odontológico, que eu preciso do dentista, e o dentista também ele tem as suas especialidades. Um dentista também não vai resolver todo o tratamento necessário. E a gente passa a ter essa dificuldade muito maior no plano médico quando a gente precisa ter um hospital para a gente conseguir comercializar um plano de saúde. Eu falo, né? Eu sou cearense, morei em Fortaleza, mas eu sou da região de Maranguape, eu sou da cidade de Maranguape, que é da região metropolitana de Fortaleza. E hoje Maranguape não tem maternidade, por exemplo. Ela não tem maternidade nem pública nem particular. Então, assim, para comercializar um plano de saúde em Maranguape, o usuário tem que se deslocar para uma maternidade em Fortaleza, porque eu não vou ter maternidade na cidade. E maternidade é uma cobertura mínima no rol, assim, ter a maternidade, né? Porque eu preciso ter esse atendimento de obstetrícia. Então, a gente vai ter essas dificuldades em relação ao Brasil. Por isso que é importante trazer essa visão de mapa do Brasil, para a gente entender que é muito diversas regiões. E aqui, gente, trazendo um pouco também, que a gente fala de número de vidas desse mercado, mas esses dados aqui são até 2024, que é o que a gente tem de fechado o ano. Mas se fala muito, esse mercado é rentável ou não? As operadoras reclamam muito. Então, quando a gente olha o mercado geral, ele é rentável sim, foi um mercado que deu um lucro de 10 bilhões no ano de 2024. Se estima em 2025 o lucro seja maior. Mas, assim, esse lucro é geral. E quando eu trago essa realidade de Brasil, vai ter operadoras que tiveram muito lucro, esse lucro vai estar concentrado em algumas operadoras, e vai ter operadoras também que elas não conseguiram ter lucro, elas, de fato, elas estão com dificuldade financeira. Então, assim, o mercado é rentável, não tem como falar que um mercado que dá 10 bilhões de lucro, ele é um mercado ruim. Mas ele tem os seus desafios e o lucro não está para todo mundo. E aqui a gente fala também sobre o lucro dos planos odontológicos, né? Eles têm um ticket menor, então eles não vão ser tão expressivos em relação... A gente está falando de 10 bilhões, aqui a gente vai falar de 700 milhões, né? De lucro em 2024. Mas um ponto interessante é que aqui no momento da pandemia, né, a gente teve, na verdade, o retorno, né, o pós-pandemia, a gente teve uma demanda reprimida e a gente teve, esse mercado sangrou um pouco em relação ao lucro, né? O plano odontológico, ele não teve esse efeito. E, assim, onde é que está concentrado essas despesas, né? É que a ANS, ela divulgou, inclusive, recente, um mapa assistencial de 2024, falando um pouco como essa distribuição em relação à utilização do plano de saúde, né? A gente está falando aqui de 1,94 bilhões de eventos e 276 bilhões de reais em utilização. E eles têm uma concentração muito forte, né? 40% em internação, isso é um parâmetro de mercado, é esperado. 13% em consulta, 19% exame, então o exame até teve um aumento em relação ao ano anterior, 2023. E tem um destaque aqui, que terapia, que está aqui abaixo de exame, no cantinho, que é 10%,
que terapia só vem aumentando essa porcentagem. Terapia é o que a gente está muito relacionada ao uso do tratamento do TEA, né, do autismo. E é um custo que vem aumentando durante os últimos anos, durante 4, 5 anos. Também ele vem mudando, inclusive, o comportamento, né, dos usuários. Antes a gente tinha usuários de 0 a 5 anos que tinham um custo médio bem baixo, e hoje a gente já percebe que um usuário de 0 a 5 anos, o custo médio dele está maior do que um de 19 a 23, e geralmente eram usuários que tinham custo mais baixo. Isso muito relacionado ao TEA, né? E também a gente ainda tem outros atendimentos ambulatoriais, que está 9,15, que também existe alguns tratamentos de TEA, e demais despesas, que está 5,86. E aqui, falando um pouco, né, sobre essa concentração também de mercado, como eu estava falando de Brasil, né, a gente tem a operadora, né, a Apvida, que quando a gente fala de número de beneficiários, ela é a grande líder de mercado. Ela tem 8 milhões de usuários em médico hospitalar e 6 milhões em odontologia. É muita vida. E também aí a gente vem um ranking aqui, né? Bradesco, Amil, Sul América, Unimedes. E aí também tem um ponto aqui importante, né? Que a gente agrupa a Apvida, que ela tem a Apvida NDI, Bradesco também, a Sul América tem outras operadoras também abaixo dela. Mas a Unimed a gente acaba deixando separada também, porque a Unimed, ela tem, cada Unimed, ela tem seu presidente, tem seus diretores, então elas funcionam como uma cooperativa médica, né? Há também muita parceria entre as Unimeds em relação ao atendimento, mas elas são únicas, assim, cada uma tem a sua rotina, as suas tomadas de decisão. E um ponto interessante aqui também é que eu trago as 10 maiores operadoras, e aí eu estou falando de 48% de concentração de mercado. Ou seja, as 10 maiores operadoras, elas concentram em relação a beneficiários 48% de beneficiários. Quando a gente fala de plano odontológico, 2 operadoras estão concentrando já 44% em relação aos beneficiários, porque a gente tem a Odontoprev, que ela tem 8 milhões de vidas, e ela inclusive ela é do Bradesco, né? E ela tem essa grande concentração também em relação à quantidade de beneficiários. Então, assim, quando a gente fala de plano odontológico, a gente tem a Odontoprev, assim, que é considerada uma potência mesmo em relação aos planos odontológicos. E aqui trazendo um pouco também sobre essa visão de operadoras e hospitais, a gente começar a entrar um pouquinho no nosso tema, que é essa parceria entre operadoras e hospitais, trazendo também ainda na visão de receita de 2024, a gente, quando vai ranquear por receita as operadoras, a Bradesco, ela passa a liderar, com 35 bilhões de receita em 2024, a Apvida com 27 milhões. A Apvida, gente, ela opera com o ticket, né, que é a receita dividida pelo quantitativo de beneficiários, de 200 e poucos reais. A Bradesco, ela já fica ali numa casa de 900 mil reais. Então, ela consegue ter, mesmo com quantitativo de vidas menor, uma receita mais expressiva, porque ela opera com um ticket muito maior do que o da Apvida. E a gente tem a Apvida, tem Sul América, Grupo Amil, a gente tem praticamente as mesmas operadoras em relação aos beneficiários. E aqui eu trazer alguns nomes em relação aos hospitais, porque eu falei muito de operadoras, mas tem alguns nomes de hospitais que a gente precisa começar a ficar mais na mente, né? A gente tem a Rede Dó, que eu vou falar sobre a Rede Dó, que é a dona da Sul América. Ela fez essa aquisição. Então, é considerado uma das maiores redes hospitalares do país. Ela, inclusive, atende várias outras operadoras. Eu vou falar aqui 2 cases dela mais para frente, que foi a compra da Rede Dó quando ela comprou a Sul América e um movimento que ela fez de joint venture com a Bradesco. Então, vou falar um pouquinho mais sobre esses termos. Da ASA também.
DASA, que está aí em segundo lugar com 15 bilhões. A DASA e a Mil também criaram a joint venture, né? E criaram o grupo Rede Américas, que é um grupo de redes hospitalares. Hospital São Paulo, Grupo Fleury, Oncoclínicas, quem acompanhou notícias em jornais sobre o Banco Master, né? Ouviu falar muito da Oncoclínicas, que ela tinha muito dinheiro lá com eles, né? Então, ela teve um prejuízo gigante agora com o Banco Master. Einstein, que é muito famoso, Fundação ABC, Eixo também, que também é Grupo Amil, Hospital Sírio-Libanês e Sejan. Então, assim, são em relação a ranking, quando a gente fala de receita, esse é o ranking de operadoras e hospitais, considerando receita de 2024. E aí, um pouco que, trazendo todos esses números que eu falei, né, no início, sobre um panorama geral de mercado, é mais uma reflexão, assim, esse mercado, ele está sustentável ou ele está afundando? Então, assim, o mercado de saúde suplementar, ele tem os seus desafios do dia a dia. Como eu disse, assim, um mercado que deu 10 bilhões de lucro, ele não é um mercado ruim. Mas esse lucro não está para todo mundo. Há uma concentração em grandes operadoras. Quando a gente fala desses números de bilhões, há uma concentração em grandes operadoras. Então, tem operadoras ali de pequeno, médio porte que elas têm mais dificuldade de aderir em relação à legislação, ter tantas provisões técnicas. Tem um dia a dia também de processos também judiciais, do que é fora rol. Então, assim, é um mercado que ele sofre muito por uma questão do beneficiário não entender exatamente o que ele tem direito, e aí ele entra com a liminar para ele ter acesso a algo que ele não deveria. Então, ele é um mercado que vem sofrendo com essa dificuldade, um aumento do rol também, né? Quando a ANS vai lá e diz... Agora, o usuário, por exemplo, recentemente, né, um exemplo, que inclusive é um avanço, o DIU já tinha uma cobertura no rol da ANS, agora tem o Implanon, que é uma nova cobertura também, que é um processo mais simples do que o processo do DIU, né? E isso é ótimo para a população, mas quando isso faz 2 meses, mas quando foi precificado em dezembro, por exemplo, um plano, eu não precifiquei essa cobertura do Implanon. Então, assim, eu precifico com a cobertura atual. Se em 2 meses a ANS ela vai atualizando essa cobertura, a minha precificação, aquele preço que eu vendi há 1 ano atrás, ele fica defasado. Mas aí você vai falar, Marcela, mas tem os reajustes anuais. No plano individual, a gente tem um teto da ANS e nem sempre também eu vou conseguir aplicar o reajuste necessário. Às vezes a gente olha contrato que se eu fosse aplicar o reajuste necessário para o equilíbrio técnico era 300%. Então, você não reajusta 300%. Você reajusta bem abaixo disso. O mercado trabalha com a média de 14%, média de reajuste em contratos coletivos. Então, você tem uma inflação que é maior, você não consegue aplicar o reajuste necessário, você tem essas atualizações de rol. Então, assim, é um mercado que é sustentável, mas ele é muito dinâmico e ele passa, assim, hoje um momento, uma dificuldade de se manter ali aquele padrão de atendimento também, porque é um mercado altamente competitivo. E aí, para a gente falar, né, desse modelo que vem se desenhando de parceria com hospitais e operadoras, a gente precisa falar sobre alguns conceitos aqui. Que a gente vai falar muito, que eu já, inclusive, já antecipei, que a gente vai falar de aquisição, que é o movimento de uma operadora comprar. Uma operadora comprou outra operadora, ou comprou um hospital, ou um hospital comprou uma operadora, que foi até um exemplo que eu dei no início, né, quando eu falei da linha do tempo, que a Apvida comprou um hospital no Rio Grande do Norte. A Odontoprev comprou outra operadora. Então, esse é uma aquisição.
Eu vou falar um pouco aqui sobre fusão, que foi um movimento da Apvida com a NDI, que eram duas marcas, e hoje elas são uma, que é a Apvida Notre Dame. E também vou falar sobre Joy Venture, que é parceria, que aí eu vou trazer o case, por exemplo, da Adasa com a Mil, que é o Rede América, que cada um pegou uma parte sua para construir uma nova empresa. E aí, falando, né, já de Apvida e Notre Dame, o Apvida, ele tinha uma atuação muito forte, né, Norte e Nordeste, e a Notre Dame, ela tinha uma atuação muito forte nesse eixo Rio-São Paulo. E o que elas tinham muito em comum? Elas trabalhavam com rede própria. O que é trabalhar com rede própria? Elas trabalhavam com o seu hospital. A Apvida, muito focada com seus hospitais, atendimento nos seus hospitais. A Notre Dame, no modelo também de credenciados, mas com foco em seus hospitais. Então, cada um já tinha hospitais próprios, o que diminuía a necessidade de credenciar hospitais parceiros, né? Então, elas tinham isso em comum. Elas também já estavam na Bolsa de Valores, né? Elas foram para a Bolsa de Valores também em datas muito próximas. Em 2021, a gente teve essa fusão da Apvida com a Notre Dame Intermédica. E aí, falando de números, né? Cada uma tinha 4 milhões no médico, 3 milhões de beneficiários no dental, e passaram em 2021 em 8 milhões, e no dental 6 milhões. A Apvida tinha 47 hospitais, a Notre Dame tinha 34. A Apvida tinha uma receita, né, de 9 bilhões, a Notre Dame em 12, e aí em 2021 ficou 22 bilhões. E quando a gente fala de lucro líquido, né, a Apvida aqui com 1 bi, e a Notre Dame em 30 milhões, e fechou em 1,30, elas juntas, né, ficou 1,32 bilhões, né? E isso em 2021. Se a gente olhar agora para 2024, final de 2024, e até, como a gente falou muito ali de resultado da ANS 2024, ainda não tinha números de 2025, por isso que eu não fiz essa atualização para 2025, mas eu vou trazer um pouco de um contexto, até mesmo porque vocês viram muito essa redução das ações do Apvida, né? O Apvida perdeu 40 bilhões em valor em um dia, né? E aí, para explicar um pouquinho para vocês, o Apvida agora em setembro de 25 continua na casa de 8 milhões de vidas em médico hospitalar. E aí, 2024 tem 87 hospitais, o Apvida está investindo agora em hospitais, agora em 2025 também. Receita fechou em 2024 em 27 milhões e lucro líquido é 1,8 bi. Então, assim, quando a gente olha, tipo assim, é uma fusão que deu certo, porque ela não cresceu em vidas. Ela não cresceu em vidas, mas ela cresceu em receita e cresceu também em lucro, né? Que é um ponto muito importante. Em 2025, a gente vê que ela ainda tem essa dificuldade de crescimento em vidas. Ela se mantém nesses 8 milhões, quando a gente fala de médico. Também ela conseguiu aumentar o lucro. E o que aconteceu agora recentemente com a Apvida é que quando ela divulgou o resultado dela do terceiro trimestre, e o mercado, e ela valia, né, na bolsa 48 bilhões, e ela passou a valer no outro dia 8 bilhões, ela teve uma queda de 40 bilhões, meio que foi uma tendência do mercado, um grande investidor saiu, e quando saiu um, saiu todos os outros também, e muito por uma cobrança de crescimento orgânico, né? O que é esse crescimento orgânico? Ela sai da casa desses 8 milhões. E se espera muito um controle de sinistralidade no sentido... O que é a sinistralidade, né? É o custo assistencial, o custo assistencial sobre receita, né? O quanto do custo representa da receita, ou seja, a Apvida ela está com sinistralidade de 75%.
agora o terceiro TRI de 2025. Quer dizer que a cada R$100 que ela recebe de mensalidade do usuário, R$75 é de custo. E aí, em relação ao mesmo período do ano anterior, isso variou 2 pontos. Ela estava em 73%. Então, o mercado entendeu que ela aumentou sinistralidade, teve um efeito de caixa também, que ele entende que ela gastou mais do que devia, e não teve o crescimento orgânico esperado, e aí o mercado ele começou a ter uma desconfiança em relação à marca, e teve essa queda em relação ao valor da empresa, né? Uma empresa que valia 48 passou a valer 8 bilhões. E assim, isso acontece muito por especulação de mercado, não por olhar a operadora e falar que ela está indo mal. Quando a gente fala que a operadora tem 75% de sinistralidade, o mercado opera com 80%. Então, ela ainda está abaixo do mercado. Mas o mercado sempre teve uma expectativa que a Apvida trabalhava com 70% e a Notre Dame ela fosse atingir esse percentual. Então, assim, tinha esse anseio do mercado que ficasse nesse percentual de 70%, que era o Apvida. Se espera muito um crescimento orgânico, né? Quando tem a função das marcas, e em 2021, quando saiu todas as avaliações de mercado, só falava que o modelo Notre Dame ia prevalecer, e não foi não é o que está acontecendo, é o modelo Apvida que está prevalecendo em relação ao atendimento. O usuário da Notre Dame não tinha esse padrão de atendimento que a Apvida apresenta, então alguns não aprovam e saem, então é normal de um processo de fusão. E tem outro ponto também que a gente vai mostrar aqui em outros slides. Em 2021, basicamente, a gente tinha uma Apvida de operadora verticalizada. E hoje ela é o grande case de verticalizada. Mas a gente vai mostrar aqui, nos próximos slides, que o mercado também está se adaptando para ofertar produtos mais verticalizados. A operadora ter seu próprio hospital ou ter uma parceria com o hospital e usar fortemente aquela rede, onde ela vai ter uma condição melhor de negociação com aquele prestador e ter um preço melhor. Então, assim, o Apvida em 2021 ele era pioneiro. Hoje a gente já tem outros cases de mercado não verticalizados como a Apvida, mas em algo próximo. E aí, entendendo cada marca. Então, assim, o crescimento orgânico hoje para a Apvida, que o mercado tanto cobra, é muito difícil, porque em 2021 ele tinha uma realidade e hoje ele tem uma bem diferente. O mercado hoje é mais competitivo. E aqui, falando um pouco, que eu falei que ele está construindo novos hospitais, né? Isso aqui é do próprio site do RI, do Apvida, né? Então, eles estão fazendo aí esse investimento de 2 bilhões em novos hospitais, né? E aí, quando fala, o mercado reagiu mal em relação ao caixa, eles estão construindo hospital, e construir hospital não é um retorno imediato. Se gasta, mas não tem um retorno imediato. Então, tem essa questão também dos hospitais. Eles estão construindo hospitais que eles estão chamando de uma linha mais premium, que eles vão tentar brigar com esse público premium para eles serem um crescimento. Mas eles têm um desafio de uma construção de marca também para conseguir esse público, então não é algo rápido. E aqui um pouco, e aqui trazendo já outro case, né? Vou falar da Redditor e da Sul América, que aqui também é um movimento de aquisição, que é a Redditor, que aí é um grupo de hospital comprando uma operadora de saúde. E quando a Redditor fez esse movimento, por que ela fez esse movimento, né? O que se espera? Eu tenho vários hospitais, eu fico negociando com várias operadoras. Quando eu tenho uma operadora que é minha, então essa operadora ela vai me ajudar na ociosidade de rede. Ou seja, ela vai deixar que ela vai me ajudar que meu hospital ela fique sempre que não fique vazio, né? Que meus leitos não fiquem vazios.
Então, com essa operadora, eu consigo ter ali um mínimo para rodar meu hospital. E aí, quando eu tenho um mínimo para rodar meu hospital, eu consigo negociar melhor com as outras operadoras. Porque eu já tenho ali o básico. Então, o que eu vou negociar com cada operadora, eu não tenho um apelo que eu preciso muito numa operadora, senão eu vou ficar com o hospital vazio e o hospital vazio é prejuízo. Então, quando a Rede D'Or ela compra a Sul América, ela acaba assumindo também essa posição, ela fez essa compra em 2022, e se esperava também muito sinergia, né? Apesar de ser um hospital e uma operadora, não só operadora de saúde, tem a Sul América, tem seguro também, né? Se esperava também sinergias, né? Administrativas, compras de materiais e medicamentos, então a gente teve todo um processo em 2022 em relação à Rede D'Or com a Sul América. E aqui, né, essa integração que a gente chama de verticalização reversa, né? A gente estava falando que a Rede D'Or, ela tinha, em 2022, 25 bilhões de receita, 69 hospitais, e ela tinha uma taxa ali de ocupação de 79,23. Em 2024, ela aumentou a receita dela, aumentou os hospitais, e ela se mantém ainda na taxa de ocupação ali de 79%. A Sul América, ela teve um crescimento muito, muito expressivo também em relação a vidas. Por exemplo, a Sul América, ela consegue crescer, ao contrário do que a gente viu ali, a Previde Notre Dame se mantém estável, né? A Sul América, ela tinha 2,7 milhões de vidas e ela hoje tem 3,1. E ela teve esse crescimento também no dental, cresceu em receita. E aí eu falei daquela questão da sinistralidade, né? A Sul América, ela tinha uma sinistralidade de 88% em 2022, em 2024 ela fechou em 82%, que é justamente a cada R$100 que ela recebe, R$82 é custo. E em 2022 ela tinha a cada R$100, R$88 era de custo. E esse movimento que ela tem agora, a dona dela é um grupo de hospitais, ela consegue ter uma negociação melhor com esse prestador. Então, isso já causa um efeito também nessa redução de sinistralidade. E também a Rede D'Or, ela também é uma marca muito forte. Então, assim, a Rede D'Or e a Sul América, ela se posicionam como um produto de fato premium. Principalmente produtos que têm a Rede D'Or. Então, a Sul América, ela passa a ter essa facilidade de ter uma rede premium dentro dos produtos dela, e aí ela consegue também até comercializar de uma forma mais expressiva em relação a vidas. Ela consegue crescer muito até em relação à outra operadora. E aí a Rede D'Or, ela fez ano passado, em 2024, ela fez um movimento que aí é de joint venture, que eu falo de parceria, que aí é quando duas marcas se juntam para criar uma nova marca, que elas criaram a Atlântica D'Or, e aí cada um dá um pedaço seu, né? E o que é a Atlântica D'Or, né? A Rede D'Or tem 50,01% da Atlântica D'Or, e a Bradesco Saúde, ela possui 49,99%. E elas nasceram para construir 3 hospitais, né, com 1,15 bi de investimento, que foi São Luís Guarulhos, São Luís Alphaville, todos em São Paulo, e o Macaé D'Or, que é no Rio de Janeiro. E alguns projetos também em andamento, né, que tem em São Paulo, que vai ter em Taubaté, e Ribeirão também, que estão previstos para inaugurar próximo ano. E aí está acontecendo ainda alguns movimentos também em relação à Atlântica D'Or, que em março de 2025, o São Luís Campinas, que é da Rede D'Or, passa para a Atlântica D'Or. Setembro foi anunciado Glória D'Or, e agora em novembro foi a maternidade São Luís Star aqui em São Paulo. Então, assim, são movimentos muito concentrados em São Paulo e Rio, de hospitais, onde essas duas marcas se juntaram para construir novos hospitais, e também alguns hospitais saíram da Rede D'Or, claro que não saiu de graça, né?
existe ali uma negociação da Rede Dó com a Atlântica Dó, mas para fortalecer mesmo essa nova empresa, que é a Atlântica Dó. E aí, até recentemente saiu um relatório da BTG falando sobre o quanto a Atlântica Dó vem fortalecendo também a Sul América e a Bradesco, que, por exemplo, quando a gente fala o Hospital Macaé Dó, que foi no Rio de Janeiro, a gente já vê uma concentração de mercado, né? Uma taxa de ocupação de mercado da Rede Dó e da Bradesco mais expressiva. Elas tinham ano passado uma taxa de 31% e hoje elas já estão com 44%. Então, elas cresceram muito em relação ao quantitativo de vidas dessa região de Macaé, no Rio de Janeiro. Então, que esse movimento da Atlântica Dó vem fortalecendo também as operadoras, a Sul América e a Bradesco, que é um movimento de joint venture, né? Se criar uma nova marca, mas cada um entra com investimento. Então, é formada uma parceria. E também um movimento de joint venture é a Amil e a DASA. E assim, como que surgiu a Rede América. E aí, quando a gente fala em Amil, a gente fala de grupo Amil, existe a operadora Amil, que comercializa o plano. E dentro da operadora Amil, existe também os seus hospitais. Os hospitais da Amil, eles existem, né, numa empresa própria, que é a Total Care. Então, existe o grupo Amil, mas existe a operadora Amil e existe a Total Care, que são os hospitais. E aí, quando foi ter essa parceria, né, essa joint venture que surgiu a Rede América, que foi a Amil sendo o Hospital Total Care, né, a empresa Total Care com a DASA, foi fechado 25 hospitais. Então, assim, a DASA entrou com 14 hospitais e a Amil com 11. E também, gente, muito concentrado, Rio, São Paulo, aqui também Distrito Federal, e tinha hospitais, tanto da DASA como da Total Care, no Nordeste, que não fizeram parte dessa estratégia. E aí existe um controle, né? 50% Grupo Amil, 50% DASA, e foi uma parceria que iniciou esse ano, em 2025. Também é uma parceria que vem dando certo e mostrando resultados, até mesmo em relação a apoio ao crescimento da operadora Amil. A Amil, ela vem crescendo muito nos últimos meses em relação ao quantitativo de vidas, sendo líder, inclusive, em crescimento. Quando você olha a operadora que mais cresceu nos últimos 3 meses, é a Amil. E aqui um movimento, né, um pouco mais regionalizado, mas que você também já observa, é o Grupo Cora, que é um grupo muito forte, principalmente no Espírito Santo. Eles criaram agora, em fevereiro 25, o seu plano de saúde. Então, fevereiro 25, eles começaram com 300 vidas, e agora em setembro eles já têm 4.000 vidas. Então, eles estão lançando o seu plano de saúde, eles têm a sua operadora. E no Rio de Janeiro, já em 2020, a Rede Casa, ela também criou a sua operadora de saúde. E hoje, em setembro, ela tem 147.000 vidas. Em 2024, teve um resultado líquido de 5 milhões. Então, assim, quando a gente falou lá dos grandes hospitais, né, grandes operadoras, a Rede Casa, por exemplo, ela não aparece na lista, né, quando a gente fala em relação a faturamento, mas são movimentos mais regionalizados e também vem acontecendo. E aí, um pouco assim, para trazer essa reflexão, se essa parceria operadora hospitalar é a grande solução do mercado, né? A gente falou muito sobre esse eixo Rio-São Paulo, e a gente falou muito porque o mercado do Rio está muito aquecido, desde quando a gente teve o problema com a Unimed Rio, que fechou, ele passou para a Unimed Ferg, e agora o atendimento vai para a CNU. Então, assim,
tem uma expectativa se, de fato, a Unimed vai conseguir manter esse atendimento ou não, porque se ela não conseguir manter, esses usuários não ficam desassistidos. Então, assim, as operadoras estão tentando brigar por essa fatia, por isso que existe um movimento tão forte também no Rio. Teve recentemente também a Golden Cross, que ela já foi uma das maiores operadoras do Brasil, e que também fechou esse ano, de 2025. Então, teve esse movimento também no Rio. A Sim Saúde, que é uma operadora no Rio de Janeiro, já anunciou que estava à venda. Prevent Senior também, que ela já anunciou também venda da carteira do Rio. Então, assim, existem movimentos muito fortes de quem está no Rio não está conseguindo se manter. E aí o mercado quer essa fatia. Mas o mercado não quer essa fatia para quebrar também, né? Ele quer essa fatia para ter o lucro, ele quer fazer diferente. E aí vem essa busca de operador e hospital. É uma solução? É um caminho. Quando você tem o prestador como seu aliado, e também quando o prestador tem a operadora como aliado, é um caminho para o sucesso. Mas você também tem que ter, em relação ao usuário, você tem que explicar o que você está vendendo, você tem que atender bem esse beneficiário. Você também precisa, né, em relação a estar atento a esses movimentos de mercado, atualizações do rol, que você não tem essa previsão. Então, você continua tendo essas dificuldades. Mas você ter um hospital onde você vai conseguir negociar melhor em relação ao preço que ele vai te atender, e ele também tem interesse, e também ele tem um interesse de performar melhor, né? Porque quando a gente fala de verticalização, a gente entende muito o que é ter hospital próprio, quando fala no mercado de saúde suplementar. Mas verticalização é colocar um paciente no centro. Eu até falei, né? Eu tô na minha segunda gestação, e quando eu fiquei gestante, eu descobri que existia a diabetes gestacional. Você tem diabetes, mas só no período da gestação. Depois que o bebê nasce, a diabetes vai embora. Não sabia que isso existia até ficar grávida, né? E aí, quando eu fiz a minha primeira gestação em rede própria, em rede verticalizada, eu fiz o meu exame, né, de glicose dentro do laboratório da operadora. Então, assim, eu fazia o exame, saiu o resultado, e eu estava falando com a obstetra sobre a diabetes gestacional, foi coisa de 15 dias, porque eles identificaram já o resultado, eles já me ligaram e eles anteciparam a consulta com a obstetra. Quando eu faço isso em outra operadora, que eu não uso o laboratório da rede própria, eu uso um laboratório credenciado, eles não têm como saber o resultado, ou seja, eu vejo o resultado, eu vou atrás de marcar, tentar antecipar a consulta com a obstetra para falar para ele. Então, assim, coisa que eu resolvi em 15 dias, eu vou demorar mais de 30. Quando não se tem essa internalização das informações do cliente, que é isso que acontece quando você tem essa dificuldade da rede credenciada. Então, não é só ter o hospital próprio, é também ter o usuário no centro, tratar dele preventivamente. Então, assim, é uma parceria que é um caminho, mas também se você não olhar o usuário, né, no centro, não colocar o usuário no centro, também não vai funcionar. E aí, um pouco do papel do atuário em relação a essas mudanças de mercado, né? Eu digo que o atuário ele é o profissional mais completo em relação a ter essas informações, né? Então, a gente consegue fazer análise de carteira, a gente consegue fazer análise de grandes números, a gente tem muito conhecimento também estatístico para fazer esses trabalhos, para fazer projeções. Só que a gente tem que conseguir cada vez mais transformar essas informações, né, esses dados, para a tomada de decisão. Então, assim, qual é o papel do atuário? Sempre estar monitorando informações como sinistralidade,
clusterizar a carteira para entender. Quando a gente fala em operadoras a nível Brasil, entender quais são os focos, onde está mais concentradas as regiões, onde dá mais prejuízo, onde dá mais lucro, e, de fato, ser ali uma bússola para a operadora, para que seja tomada as decisões estratégicas, né? Então, assim, a gente consegue fazer esse papel muito bem. Então, assim, o papel do atuário é transformar, de fato, essas informações para tomadas de decisão estratégica. E eu acho que a dificuldade do atuário é se comunicar bem para mostrar esse trabalho. Porque, às vezes, a gente fica ali muito na frente do computador, gerando número, e não transformando esse dado para tomada de decisão. Então, acho que essa comunicação, né, de ter um número e transformar ele para tomada de decisão, é o principal papel do atuário, mas também é um desafio, porque a gente tem esse desafio de se comunicar com a autogestão. Então, o papel do atuário, ele é, de fato, uma bússola da operadora. Então, assim, quando a área atuarial vai bem, quando ela tem as informações, quando ela consegue se comunicar, ela consegue direcionar a operadora também para tomar boas decisões. Claro que ela não vai tomar decisão, e às vezes assim, tem tomadas de decisão que a gente não entende porque tem um contexto maior. Mas quando a área atuarial vai bem fazer esse trabalho, a operadora ela consegue tomar boas decisões. Mas quando a área atuarial ela não consegue fazer esse trabalho, fica outras áreas sentando e ninguém consegue fazer e fica meio que todo mundo perdido em relação a número. Então, acho que o papel do atuário ele é um papel de bússola mesmo dentro da operadora. E aqui só reforçar também, reforçar aqui minhas redes também, o trabalho que eu faço no Instagram, o Lidera Saúde Suplementar também, e o meu LinkedIn. E é isso. Marcela, além da diabetes gestacional, eu estava preocupada. Aí tu com 9 meses, tu falando com a dificuldade de respirar no final, o pulmão já todo comprimido, doido para sair. Meu Deus, vai ser do melhor signo, vai ser sagitariana. Max é de Sagitário, né? Acho que Max é o quê? Dia 13, se eu lembro bem? Dia 13. Eu lembro, rapaz. Max era da minha Dia 13, a Lia tá ali pertinho. Olha, engraçado, eu sou do dia 11, minha mãe é do dia 14, então vai ser por aí também. Parecido comigo, minha mãe. Muito obrigado, viu, Marcela? Assim, né, eu não sou nem vou me arriscar de perto conhecer do mercado de saúde suplementar, mas a preocupação que eu tenho do ponto de vista do usuário, né, Marcela, quando a gente começa a falar muito de fusão, né, aí quando a gente começa a pensar que de fato, para o peixe pequeno é difícil, mas aí quando a gente pensa que talvez a gente só tenha 2 redes hospitalar, porque é tudo, aquela coisa, né, a gente vai só para 2, 3 grandes conglomerados, a falta de concorrência também é outro problema, aí gera-se outro problema, né, então assim, observar, e eu acho que, de fato, o atuário está muito preparado para estar nesse mercado. Mas, novamente, Marcela, muito obrigado, tá? Obrigado, professora Alana e os alunos que vieram, né? A gente tem uma galera muito legal. Vou tentar depois, tá, Marcela? Pegar essa gravação, acho que demora 1, 2 dias para o Google comprimir e mandar para o drive da coordenação, mas aí, quando eu upar no YouTube da coordenação, eu te mando, tá bom? Tá bom. Agradeço aqui também, mais uma vez, a participação de todo mundo. Oi, Alana. Oi, obrigada aí também, né, por disponibilizar o link, né, então minhas turmas aqui vieram de forma maciça, né, e só agradecer também, como é uma das áreas que eu atuo na saúde, né, então acho sempre interessante quando aparece alguma coisa alguma palestra, alguma informação extra, passar para os alunos também já terem algum conhecimento, até para decidirem mais na frente, né, em que área vão seguir, né, então acho importante já. Eu tenho aqui uma turma de 2º semestre e uma de 4º semestre, os alunos que vieram. Então, é importante que eles já tenham uma ideia, né? Perfeito, professor. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, bom final de semestre para vocês, tudinho, viu? Vamos lá. E já estou ansioso pelas fotos, viu, Marcela? Tchau, tchau. Algumas semanas. Mais 2. Tchau, tchau. Beijo, tchau.